Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil de Fato. Esse aqui é o locutor de sempre, Sérgio Lima, no nosso Sarau do Tempo Livre. Aquele que já foi Sarau Brasil Atual, hoje é Sarau do Tempo Livre. Hoje eu aqui com mais dois convidados, né? Num trabalho bacana que vocês vão ver, um papo descontraído. Hoje, então, o Lula Barbosa volta para o nosso programa, né? Pela primeira vez no Sarau do Tempo Livre. Muito obrigado pela presença, Lula Barbosa. Dá um oi aí para os nossos amigos ouvintes e espectadores do YouTube. O prazer é todo meu estar aqui conversando com você, com um papo de compositores, né? Entre amigos, estou entre amigos. O, o Écio, conheci ele lá na Grande Uberlândia e achei uma música incrível. A gente se conheceu faz um bom tempo, né, Écio? Depois a gente fez alguns trabalhos juntos. O Écio é meu parceiro, né? Fazemos músicas e fizemos algumas músicas, participei do disco dele, enfim, é bem legal, é bem legal. E o Écio acabou caindo aqui. É, Programa online, o problema é esse, às vezes a internet dá uns creps. sim. Deixa E ele esse, entrar, daqui a pouco a gente apresenta. tá. Eu quero então aproveitar para dizer que esse ano eu vou estar fazendo 40 anos da minha participação no Festival dos Festivais com a música Miraíra, que foi a música que me lançou para o mercado nacional e internacional, né? E olha como o tempo passa muito depressa, viu, Sérgio? É uma coisa impressionante, parece que foi ontem, né? E tanta coisa de lá para cá mudou, Verdade. né? Foi em 85, a gente estava ainda na direta já, né? No comecinho da entrar o governo do Tancredo, que acabou falecendo na véspera. Uhum. Aí veio todo aquela sensação que a gente se desafogou, né, dos anos de ditadura que a gente viveu, que foi uma coisa muito cruel, muito difícil, né? Principalmente para os músicos, para os artistas, para todos aqueles que se opunham à ditadura militar, né? Então, são 40 anos de... Coisa, né? Passou rápido mesmo, né? Pois é, são 40 e... É mesmo, né? Foi em 85, nós estamos em 2025, 40 anos. 40 anos redondo. Não sei você, né? Imagino que somos contemporâneos, vivemos isso aí. É muito estranho, né? A gente ver os jovens querendo, né, uma ditadura militar novamente, chamando, né? É surreal, né? Surreal mesmo. Não É, sabem o que foi, né? Eu acho que, de certa não, forma, não. o filme Ainda Estou Aqui serve um pouco para dar esse contraponto, né, de como foi, né? Nossa, sair do cinema, assim. A participação da Fernandona foi a gota d'água. Maravilhoso. Ela não fala uma palavra, mas a expressão facial dela é impressionante. Daquele tempo, né? Que atriz, né? Que foi aquela época, só quem viveu, né? A gente tinha as neuras Claro. de não poder se juntar em mais três pessoas numa esquina conversando, que era motim, que tinha a censura das músicas, a censura da... era tudo, como se diz, era tudo maquiado, né? Tudo que a gente sabia era muito pouco, né? É. Então, quando eu vejo as pessoas pedirem a volta do AI-5 e da ditadura, eu falo, gente, Como pode ser desinformado, né? E sem nossa, educação, né? Formal, né? Histórica, né? Que é foi básico, né? uma das épocas mais cruéis, né? Quanta gente desapareceu, quanta gente. E eu estava no período de escola, né? Então era uma efervescência das músicas, né? Então
a gente, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muito com tudo isso, né? Sim, é verdade, né? Mas às vezes eu também fico me sentindo, né, com quem viveu essa época, talvez a gente parece que a gente não passou para essa juventude, né? A importância da democracia, né? Do votar, do escolher seu candidato, né? Que ficar pedindo para ser escravo, né? Porque na realidade era isso, né? A gente era escravo do poder ali vigente, né? E não poder escolher, né? É uma coisa muito estranha, né? E na realidade não era a juventude. Eu vejo que ainda foram resquícios daqueles de generais daquela época que estavam ainda, eram jovens naquela época e agora tentaram novamente, junto com esse doido do Bozo, quase destruir tudo que o Brasil tinha caminhado e ia voltar. Não sei o que seria aqui. Acho que seria pior do que antes. É verdade. É verdade. Porque, você vê, a gente viu no período da Covid, era a coisa mais. Nunca uma coisa doida como foi, né? Quantas... O Brasil foi o maior índice entre mortos e população, né? A gente ganhou, inclusive, dos Estados Unidos, né? Sim, Que o tempo foi maior, o número, né? Até pela negligência do Trump na época, né? Que foi, vamos dizer assim, é um. Aí, se voltou, que bom. E... Deu uma caidinha, né? Mas voltou, graças a Deus. Então, eu estava comentando, né? Na época, o Trump fez um baita desserviço, né, para os Estados Unidos, né? E aí a índice de mortalidade lá foi alto, mas nós conseguimos ultrapassar, né? E um país que tem tradição vacinal, né? A gente acabou pois, demorando, né, para ter a vacina, né? pois eu estava lá nesse período Uhum. e vendo o que estava acontecendo aqui no Brasil, lá, uma coisa absurda. Você parecia assim, uma catástrofe que você chegava no mercado já tinha um monte de, de bancadas vazias, assim, as pessoas iam lá, compravam tudo. Sim. Não tinha máscara, né? Uhum. E, e a gente e eu vi também lá, inclusive, a invasão no, nos Estados Unidos. Eu falei e via e repetiu aqui a mesma coisa. Eu falei, nossa. Pois é, né? Incrível, né? Essa, enquanto você caiu, a gente estava aqui conversando um pouco, né, sobre os 40 anos, né, da participação. Da minha participação no Festival dos Festivais com a Miraíra. E aí a gente comentou, resvalou para falar um pouco sobre o período da ditadura militar, né, que foi um período muito difícil, né, e comentando, né, que os jovens, alguns, né, desinformados, ficam pedindo a volta, né, da ditadura militar, AI-5, coisas que o valham, né. Os, Então, os mesmos que pedem liberdade de expressão pedem ditadura, né? Um negócio que eu acho que não consigo entender, absolutamente. não. É coisa de gente perdida, né? É coisa de gente perdida que não tem noção, né, das coisas. Não, o pessoal está muito mal informado, né? E hoje, para muitas pessoas, para grandes bolhas aí da nossa população, vale mais um achismo, uma opinião pelo WhatsApp do que um estudo científico, né? Nós estamos num momento muito, muito duro nesse aspecto. O Humberto Eco ele comentou, né, que a internet deu voz aos imbecis, idiotas, né? E realmente, né? Tem gente que acha que porque está na internet não, não tem risco, né, de alguma forma de ser responsabilizado pelas palavras idiotas que usa, né? E aí fica esse clima, né? Mas temos a música, que bom, né? É, Que é uma forma de Humberto Eco, liberdade, né? meu ídolo, eu li algumas coisas dele, não sou estudioso não, que ele era da semiótica. O primeiro livro que eu li dele, eu acho que foi O Nome da Rosa, que eu li primeiro, e O depois romance. fui ver o filme, né?
E depois o Pêndulo de Foucault também. Também é Essas muito bom. opiniões que ele tinha, como essas que você falou aí, de dar voz aos imbecis, foi mais recente, digamos assim, né? Isso é já em palestras que ele falou, né, que ele fez, né? Mas muito bacana. Eu ia sugerir, Lula, já que a gente falou de ditadura militar, daquele período, né, de abertura, 85, ia sugerir você tocar para a gente aí, Miraíra, né, que é Tá. um hino da, vamos dizer assim, da redemocratização dentro dos festivais, né? Mira num olhar, um riacho, cacho de nuvem, nozo do céu a rolar. Mira, ira, mira, ira, raça tupi, matas, florestas, Brasil. Mira, vento sopra, continente, nossa América Central. Mira, vento sopra, continente, nossa América Central. Mira num olhar, um riacho, cacho de nuvem, novo do céu a voar. Mira ouro, azul ao mar, fonte forte, esperança. Mira sol, canção, tempestade, ilusão. Mira sol, canção, tempestade, ilusão. Mira num olhar, verso frágil, tecido em fuzil, mescla morena. Canela, cachaça, bela raça, Brasil, Anaíra, Iraíra, Nana, Tupi, Anaíra, Anaíra, Miraíra, Anaíra, Iraíra, Nana, Tupi, Anaíra, Anaíra, Miraíra, canela, cachaça, bela raça, Brasil. Aê, coisa linda. E foi feita nesse violão aqui. É mesmo, cara? Tem alguma coisa assim peculiar que você ter feito essa canção? Assim, Essa como música estamos entre compositores, é legal. que era num tempo, né? Era um tempo difícil, você não podia nem falar bem nem mal, né? Do Brasil, que era uma coisa meio conflitante. E eu conheci o grupo Tarancon e vendo o show deles, que também cantar em castelhano, cantar em espanhol, também era uma coisa meio visto, não era visto com bons olhos, né? Naquela época, né? Era meio, sei lá. E eu fiquei fã deles, eu conheci a Miriam Mirá e me inspirei nela, no jeitão dela, né? Uma índia, né? Parecia uma índia cantando. E um belo dia, eu estava num bar lá chamado Beleléu, Chopp Art, em Santana, e começou a pintar assim uma letra, tal. Comecei a rascunhar lá no guardanapo e fui com aquilo na cabeça, fui para casa e fiz essa música, falando que o Brasil, apesar de todos se falava mal, tinha pessoas, que valia a pena, né? Que é o próprio os ancestrais, os indígenas, né? Que também sofreram muito, né? Com a mão tanto da ditadura, da colonização. Bom, era.
Então, eu me lembro também, só para complementar esse assunto, que eu via muito Pablo Milanés e ele cantava com tanta alegria. Amo esta isla, yo, soy del Caribe, jamás fui a pisar tierra firme, porque me vive. Aí eu falei, puxa vida, e naquela época era proibido se falar, né? Que a gente amava isso aqui. E eu fiz essa música chamada Ao Céu e às Estrelas, né? Fazer um pedacinho dela. Depois eu quero ver. O Edson tem muita coisa bonita para contar, esse meu parceiro. A música chama Ao Céu e às Estrelas. Eu abro mão da minha vez, hein? Eu quero apreciar. Amo meu país, como tudo que eu tenho aqui, com tudo que sofri para sobreviver. Amo meu país, de tupis e guaranis, com os olhos de um guri, molhados de sedução, e sobrevivi à sombra das catedrais, aos becos marginais, ao céu cheio de estrelas, e sobrevivi calado e sem razão, cercado e com paixão por coisas que eu nunca vi. Amo meu país, de sonho e contradição, de prosas e trovador, de rodas de violão. Amo meu país, ao inverso do desgostar, com o peso do apesar, com a força de um grande amor, e sobrevivi ao resto que não tem mais, a fúria dos temporais, ao sopro de uma ilusão, e sobrevivi sem tempo de recordar do sonho e levantar, perdido na imensidão. Amo meu país, como tudo que eu tenho aqui, com tudo que sofri e sobrevivi. Aí, coisa linda. Então, o Pablo Milanés, de certa forma, foi uma influência para você fazer essa canção? Sim, sim. Que Muito. legal, né? Que bonito. Para quem não conhece aí, está ouvindo a gente aqui na rádio, vai buscar Pablo Milanés, né? Escreve com Milanes, né? Um cubano maravilhoso, faleceu agora em 2022, Sim. mas com um trabalho sensacional. Acho que uma das músicas dele mais conhecidas é Yolanda, né? Que Yolanda e foi feita a versão aqui Cantando para o por da português, né? Latinoamérica também é linda, né? Com Sim, Chico. sim, o Chico. E o Chico, eu lembro daquele programa Chico e Caetano, né? Que o Chico ainda fez assim, meu homem em Cuba. Todo mundo na época não entendeu, né? Mas assim, era uma piada, né? Uma coisa que o Chico gosta de fazer, né? De discutir, né? Eu era muito fã do Pablo, assim, das vozes mais lindas que eu já vi, assim, Sensacional, né?
né? Sensacional. E isso que você falou, né? Era meio subversivo, né? Cantar em castelhano aqui no Brasil, né? De certa forma. É, Eu acho que é, o trabalho da Violeta Parra, né? Mostrado aqui pela aquela cantora argentina, lá agora me fugiu o nome dela, estava com ela na Mercedes cabeça. Sosa. Mercedes Sosa, exato. E o Chico e o Milton Nascimento ter trazido ela para o Brasil, né? Acho que foi uma coisa muito bacana também, né? Assim, Milton é sensacional, né? O Bituca acho que ajudou muito nesse processo de democratização através da música, né? O Clube da Esquina como um todo, mas o Milton em especial, né? E como você É, falou, era meio subversivo, né? Então, ouvia a Mercedes Sosa, né? Vou ver a los 17. Era uma sim. coisa, né, gostosa, assim, vai via E democracia, né, de alguma forma. eu conheci a Mercedes Sosa exatamente junto com a Miriam Mirá, Uhum. que chegou a fazer um show com ela. Hum, Miriam Mirá era a expressão latino-americana aqui na América, aqui no Brasil, né? Uma grande cantora. E ela me apresentou a Mercedes Sosa. Inclusive, é uma história bonita que ela apresentou São Vicente para Mercedes Sosa e é depois mesmo? gravou o Mercedes Interessante. com o Milton. E aí, muito interessante isso, né? Quer dizer, aí, de certa forma, a Miriam Mirá ajudou aí a encontrar o Milton, né? Essa amizade bonita. Exatamente, é. Que legal, que bacana. E eu lembro, né, que nós, num dos nossos programas da Sarau Brasil Atual, estivemos, né, você e a Miriam Mirá, né, no mesmo programa, né, um pouquinho antes dela falecer, né? Até hoje ainda não me acostumei com essa fatalidade que foi o passamento dela tão prematuro, né? E ela está com que idade? Né? Tinha 68, acho que era 68. Jovem, né? Jovem. Sabe? O ser humano está vivendo até quase 100 já, né? Pois é, a mãe dela morreu com 103. Olha só. Olha só como é Né? que é a vida, né? Vai entender, né? Mas é Então, isso mesmo, né? Ninguém fica para semente, a gente tem que aproveitar enquanto estamos aqui, né? e eu consegui agora, só dia 20 de setembro, nós vamos fazer esse show dos 40 anos de Miraíra, no Teatro Guarani, lá em Santos. Que legal. Parabéns. Quando chegar Então, mais perto, eu avisa para a gente divulgar mais aqui, né? sim. E o Écio tá quietinho, né? Isso, eu ia passar a palavra para ele. E aí, Écio? Banda Estamos Écio. aqui no Muito plano central, obrigado. né? Observando aí essa prosa boa aí. Então, o Lula, como já participou, aí já virou um amigo do programa, né? Então, O Écio teve tem essas parceiro dele. recordações, né, que a gente fez. E Nós a temos Miriam Mirá é uma pessoa muito especial mesmo, né? Foi um programa aí tanto, assim, dos nossos. A Nós temos umas participação. parcerias, né, Écio? Mas ele tem outros parceiros muito mais, né, nobres, né? Como Ah, Paulinho Pedra Azul. ô Lula, que isso, cara? Você é meu ídolo. Nossa, Nossa senhora, não tem isso não. O Paulinho realmente é um artista muito importante, e talvez um dos mais conhecidos lá de Minas. É um parceiro também. E eu o conheci há muitos anos, anos 80. Estava participando de um festival lá do SESI Minas, em Belo Horizonte, e ele estava voltando, ele estava indo fazer um show em Uberlândia, e eu soube que eu ia ser pai lá, eu era jurado desse festival do SESI Minas lá. E isso faz muito tempo, 87 que minha filha nasceu, isso foi no início do ano. E então desde essa época eu conheço. Mas nós fomos, né, o Lula, nós fomos vizinhos, né? Eu morando ali em Bragança, é, Paulista, você ali na Cantareira. Tivemos a oportunidade, acho que você foi pelo menos umas 2 vezes lá, né?
Foi lá, né? Foi lá que nasceu aquela, né? A chuva que caiu, É verdade. ele mês de abril, ainda me abraça, vem pelos verões, com as canções, essa minha o que eu senti me aqueceram. poemas que pari são filhos que Escrevi. e se vão por aí, são donos de si, São são chuvas de mim. Essa aí é aquela ideia. Essa aí é aquela ideia da obra que depois que a gente pare, ela sai por aí se ressignificando de acordo com as experiências que o interlocutor passou pela vida, né? É verdade. Foi uma surpresa muito grande o dia que você me mandou essa melodia. Eu me lembro de fazer essa letra num shopping lá em Campinas, esperando a minha esposa fazer coisa. E não é bem minha praia botar letra em música, não, mas eu gostei dessa canção. Eu também achei. Fizemos um gol aí. Eu acho. Eu tenho um projeto que chama-se Aos Pares, né? Eu vou fazendo duetos aí com convidados. Estamos indo no 4º ano desse projeto. E o Lula foi um desses convidados. A gente gravou Mar é Céu Invertido, né? Ah, é. Manda essa aí pra gente. A gente gravou Mar é Céu Invertido e, assim, cantando, né? E essa música, Poemas que Pari de Ti, eu gravei com a menina. Ah, é. Nunca a vi. Nunca encontrei ela lá numa ilhazinha no meio do Mediterrâneo, na época da pandemia. A ilha fica do lado de Ibiza e chama-se Formentera. E mandei a música e essa nossa música, e ela botou a voz lá. Eu nunca tive oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Essas coisas, né, que ela cantou na língua. Cantou em 3 idiomas. Ela cantou em catalão, em espanhol e em português. Chama Poemas que Pari de Ti. Vale a pena dar uma curtida lá. Mas eu queria cantar um pedacinho de uma música aqui que tem mais a ver com esse assunto meio de política que a gente estava falando aqui. Não vou cantar tudo, não, mas pelo menos um pedaço. Pode cantar tudo, faz bem para nós. Ele falou aí nós temos umas parcerias bonitas que eu ainda quero gravar. Camaleonicamente, A Pele do Dia, são parcerias do Lula comigo que eu ainda quero jogar uma luz assim dentro de estúdio nela, que elas merecem. Mas essa daqui, a letra é do Paulinho Pedrazul e chama-se Eu Trabalhador, a melodia é minha. Eu trabalho a dor do desemprego, a morte de uma flor e um triste desapego. Eu trabalho a dor dos excluídos, a quem não tem amor, e os sonhos destruídos. Eu trabalho a dor do abandonado, a fúria, o horror e o contaminado. Eu trabalho a dor de um omisso, a quem zomba da dor e não tem compromisso. Eu trabalho a dor de quem tem fome, a chama do pavor e a dor que me consome. Eu trabalho a dor de qualquer dia, a dor do compositor e a dor da poesia. É isso aí. Canção muito bacana. Ela é sua só, Écio? É minha e do Paulinho Pedrazul. A letra dele, a melodia minha.
Dependendo do contexto, tá falando até de vacina aí, né? Não sei se já estávamos gravando, mas eu ouvi esse assunto de vacina. Aí nessa letra fala disso, né? Para quem em terra de cego, quem tem um olho é rei, dá para sacar o que a gente quis dizer. Apesar de não estarmos na ditadura, né? Mas às vezes é bom a gente falar subliminarmente. Mas a gente viu que era um governante que queria levar para a ditadura, né? Porque, mesmo perdendo a eleição, ele quis dar um golpe, né? Graças a Deus tivemos pessoas que não concordaram com isso, né? Não levaram a ferro e fogo, porque poderia ter sido uma guerra civil, né? O Brasil podia ter entrado numa guerra civil, né? Talvez se tivesse tido apoio de alguns governos-chave, né? Eu quando eu vi o resultado das eleições serem reconhecido pelo Biden e pelo Xi Jinping, eu falei, ninguém tasca. Mas isso foi logo depois do resultado das eleições. Mas eles tentaram mesmo assim, e eu acho que é por esse motivo que não tiveram esse apoio, né, da comunidade internacional. Fica mais difícil, né? Mas eu acho que também aqui no Brasil, né, por mais que ainda a nossa democracia seja recente, né, acho que as pessoas entenderam, né, pelo tanto de anos que foi, né, a ditadura militar, a importância da democracia, né, a importância da eleição em si, né, principalmente as autoridades das instituições, né, ficam o tempo todo falando mal do STF aí, né, principalmente o gado aí, né, que segue ele, né, mas eu acho que o nosso STF deu tanto o STF como o TSE, né, deram um show, né, de categoria, assim, né, de mostrar como funciona, né, as instituições, como elas devem funcionar, né. Vi recentemente essa polêmica com o Elon Musk, né, e o seu portal lá, o X, né, que ele queria fazer o que ele queria, e, de certa forma, nosso STF deu testa e pôs ele no lugarzinho dele, que ele deve ter, né? Mas teve coisas que, né, para não dizer que foram tragicômicas, né? Esse governo anterior aqui, que a gente está falando ao Lula, né? O Bolsonaro, né? Coisas assim que eu nunca tinha visto na vida. O culto à terra plana, umas coisas assim, não vacinação, contra a vacina. E remédio de carrapato para tratar vírus. Aí um presidente, em plena pandemia, ele tinha um Ministério né, da Saúde e tinha um contraponto que era... Ele tinha dois ministérios, um oficial e oficioso. E eu falei, como é que pode? Eu vi um médico, acho que o último, que ele estava falando uma coisa, e o nego falou, não, mas olha, fulano já falou isso daí. Ele falou, quem falou? Como assim? Falou. Aí daquele dia ele caiu fora. Aí eu falei, aí agora... eu nunca vi tanta coisa surreal na minha vida nesses quadros de 2018 até o final desse governo aí. Eu nunca tinha visto coisa na minha vida. Olha, como você falou, né? Um cara já falava lá que para destruir o STF bastava um jipe, um cabo, um soldado, sei lá. Eu falei, mas por que ele está com essa guerra com o STF? O STF ele só responde se ele é provocado. Ele é o detentor da nossa Constituição. Então, realmente, e eu não esperava que fosse chegar no ponto que chegou. Eu nunca vi isso. Nunca na minha geração, a gente parar em frente a um quartel e não ser logo de cara a pessoa que está lá de plantão, ou de dia, de tarde, de noite, falar, meu amigo, que não é lugar você ficar, não. Cai fora. Aí eu vi aquela multidão de gente lá comendo, fazendo churrasco, rezando o terço, cantando para pneu. Gente, rapaz, Macunaíma ficou desse tamaninho, da loucura que eu nunca...
Não, eu nunca vi aquilo na minha vida. A questão que a gente estava falando do Humberto Eco, né, de dar voz aos imbecis, eu acho que cabe essa discussão que a gente estava tratando, por exemplo, do negacionismo, da terra plana, e até da própria vacina. Eu acho que algumas coisas não cabem opinião. No caso da vacina, ou, por exemplo, de pilotar um avião, não basta você simplesmente dizer que você consegue pilotar um Boeing, ou que você é a favor ou contra as vacinas. É preciso que seja uma discussão científica, não dá para ser, eu acho que... E aí alguém pega e fala, não, eu conheço uma pessoa que tomou vacina e morreu. Como assim uma pessoa? Não é assim, não tem, a pessoa não tem noção do que está falando, essas coisas são estatísticas, né? Para 200 milhões de habitantes, uma pessoa, sabe, não tem nada a ver com o significado de vacina. Porque vacina não é remédio, né? Sim, com certeza. As pessoas confundem. Ele causou um baita desserviço, né? Eu, como médico, posso falar, em relação ao processo de vacinação do Brasil. O Brasil foi um dos maiores adeptos à vacinação, a gente tinha quase 100% de vacinação. A poliomielite foi erradicada do Brasil, graças ao Zé Gotinha, as pessoas tomarem a vacina. Então, é um país de tradição vacinal, né? E um dos laboratórios que estava sintetizando a vacina nos procurou várias vezes, isso virou até piada, meme, né? De quantos e-mails foram mandados para o governo da época, né? E que não respondeu, né? Exatamente por quê? Porque eles sabiam dessa tradição vacinal. Então, no Brasil, a gente sempre é 100% de vacinação. Ou se não chega a 100, é 99,9%, é coisa assim. E com essa discussão imbecil, né, sobre a vacina, a gente baixou nossa taxa de vacinação. Porque você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, não é 100%, é 90%. Tem algumas pessoas, né, vamos dizer assim, que são anti-vacina nesses países, infelizmente, né, que são pessoas geralmente engajadas em religiões ou em posicionamentos absolutamente fora da realidade, né, vamos dizer assim, quase delirantes, né? E o nosso país não, o nosso país sempre foi historicamente 100%. O cara conseguiu fazer esse desserviço, né? Na minha forma de ver, como médico, né, como, sei lá, também estudioso de epidemiologia, ele conseguiu constituir os 10% pela ignorância, né, de aderirem a um pensamento imbecil como esse que você comentou, né? Então, foi um governo de desserviço, né? A cultura acabou, o cinema parou de funcionar, os poucos filmes que era para ser lançado passava por censura, não deixava sair, né? E o presidente receitando cloroquina, né, para as pessoas. Pois é, isso que eu estava comentando. Remédio para malária, para tratar vírus, né? E a ivermectina, né? Que é um remédio para carrapato, para doenças da pele, sugerido para tratar também uma virose como a Covid, né? Então é muita ignorância junto, né? E é impressionante os meus colegas médicos, né? Muitos aderindo, isso é uma coisa passional. Assim, alguns amigos médicos que eram assim, falaram: meu, você está rasgando teu diploma de medicina, pelo amor de Deus. Cara, você estudou para ter crítica sobre isso. Né? É difícil, papo aí, é difícil porque a gente precisa de ter paciência para fazer essa discussão, né? Quando a gente como é o seu caso, que é médico, como é que você explica? Por exemplo, eles perguntavam, mas escuta, antigamente a gente levava não sei quanto tempo para poder fazer uma vacina, agora como que fez uma vacina tão rapidamente, né? E você vai explicar para esse cara que os métodos são outros, que algumas coisas já estavam pré-definidas, tem que ter muita paciência para poder explicar essas coisas todas aí, né? E na outra da cultura que vocês estavam comentando que muitas coisas foram destruídas, né? Porque destruir é fácil,
né? Não é tão fácil, mas é bem mais fácil do que construir. Porque esse prêmio principal da língua, de literatura para a língua portuguesa, que é o Camões, né? O Chico Buarque só conseguiu receber esse prêmio por conta de ser o Chico Buarque depois que o governo anterior saiu. Antes ele não conseguiu. E é um prêmio que eu acho que representa todo um país, né? A cultura, a literatura brasileira, recebendo um prêmio desse em Portugal, que é da língua portuguesa, né? Dos lusófonos, talvez não, me parece que é o mais importante. O da Academia Brasileira é o Machado de Assis, né? Aliás, a atual detentora desses dois prêmios é a nossa mineira lá, Adélia Prado, né? Sim, verdade. E o governo eu não conhecia, né? Pois é. Nós estamos... E adivinha qual que é a vertente, né, política. Então, Adélia quem? é muito complicado isso, porque tanto a saúde mental e a saúde orgânica, digamos assim, ambas são importantíssimas, e na pandemia nós tivemos a prova cabal da importância da música, da literatura, né? Enfim, de todas as artes, para o nosso equilíbrio, né? Se você não pega Covid, mas você fica doido, como é que vai? Agora, o que eu achei muito assustador nesse tempo aí foi você ter que desmentir a mentira, né? Nossa. A mentira era uma coisa tão óbvia que as pessoas. E você fala, não, gente, isso é mentira. Não, é mentira. E eu tinha que ficar provando, entendeu? Mandar fulano, não, você está errado, não é isso. Não acredito. Porra, eu perdi amigos, o que morreram, né, de pessoas na pandemia, quantos amigos eu perdi, e amigos também que eram bolsonaristas, que eram fora do. Um cara que, quando ele entrou, eu não sei se vocês chegaram a ver, o cara falou, teve uma brincadeirinha, não sei quem foi que pôs na internet, assim, afinal de contas, quem é que precisa de artista? Médico, precisa de um cozinheiro, mas artista ninguém precisa. Fala, tá bom. O cara não sabe que a roupa que ele veste é feita por um artista. Então, são as coisas que você fala, meu Deus. Eu acho que, de alguma forma, acho que logo depois da eleição, o Caetano Veloso escreveu um texto que eu achei maravilhoso, dizendo exatamente que assim, a gente sempre achou que o brasileiro era um povo coerente, pouco preconceituoso, dadivoso, generoso, e aí, de certa forma, a ascensão do Bolsonaro ao poder mostrou que não, tem muita gente ruim também no nosso país, né? Tem muita gente que apoia, né? Vamos dizer assim, a não democracia. Então, acho que o Caetano, ao revelar isso, ao escrever, né, achei muito interessante, porque ele estava nos alertando, né, de que a gente, de certa forma, por ter intelectuais muito interessantes no nosso país, sempre buscando, né, coisas como, por exemplo, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, foi um grande avanço, né? A nossa Constituição, né, gente, é maravilhosa comparado com o que está acontecendo com os Estados Unidos, né? Então, assim, você tem instituições que foram construídas por intelectuais muito bons, mas a gente não pode usar eles como um parâmetro, né, apenas, né? E tem o voto vamos dizer assim, é democrático, cada um tem um só, né? Então depende muito da educação, eu acho, né? Isso serviu para nós pensarmos exatamente isso. É importantíssimo, né, que o nosso país invista, como investiu a Coreia, né, como investe até hoje a China, né, e a Coreia também, na educação, né, gente, na construção de um conhecimento, né, não tacanho, né, não daquele de abriu a primeira página e já emitiu opinião, né, assim, é uma coisa construída, né? Mas
Temos a música, né? Como eu falei logo no começo do programa. Vamos ouvir mais uma sua, Duarte? Vamos lá. Eu ia dar a voz pro Lula aqui agora, mas me ocorreu uma coisa que eu falei, que o negócio da Adélia Prado. Eu sou professor do curso de Engenharia Mecânica aqui no Instituto Federal de Goiás, e na última sexta-feira, agora, há 3, 4 dias atrás, eu vivi uma experiência bem complicada. Um aluno que a última aula que ele assistiu na vida dele, um cara de 26, 27 anos, foi a minha. E no dia seguinte ele foi jogar basquete, teve um mal súbito e morreu, o menino com 26, 27 anos. E ele tinha 5 alunos só, foi a primeira aula desse semestre por causa da greve, nós estamos começando o primeiro semestre de 2025 agora. E aí eu pedi aos 5 alunos que falassem o que eles esperavam da minha matéria, da minha disciplina e do curso de engenharia mecânica, né? E ele foi o primeiro a falar, esse cara. Ele tinha chegado um pouquinho atrasado, estava próximo da porta. Aí ele falou, o segundo falou, o terceiro falou, o quarto. Quando íamos passar para o quinto, eu quase me esqueci de dar a voz para o quinto, mas ele intercedeu e fez uma coisa que o Rubem Alves vinha dizendo. O Rubem Alves tem um texto que chama A Escutatória. A escutatória, ele diz que a gente está precisando de fazer cursos não mais de oratória, mas nós estamos precisando de aprender a ouvir o outro, né? Ele dizendo no texto que antes de você prestar atenção no que o seu interlocutor está falando, você já está pensando o que você vai falar quando ele for respirar. Você não mergulha no outro, isso não aprende, isso não, né? E esse cara, quando ele percebeu que talvez eu não desse voz para o quinto, ele falou: professor, acho que o senhor está esquecendo aí, teu colega ali está ansioso para falar a opinião dele também. E aí eu achei isso de uma sensibilidade muito grande, que você ouviu o outro, né? E lembrei de um texto da Adélia Prado que diz o seguinte, na verdade é um texto, eu vi ela num vídeo dizendo o seguinte: a minha mãe achava que o estudo era a coisa mais fina da vida. Não é. A coisa mais fina da vida é o sentimento. Eu acabei escrevendo um texto por conta dele, da minha aula ter sido a última que ele assistiu em vida ainda, falando disso, né? E disse nesse texto lá, em suma, que a sensibilidade dele o fez prestar atenção na fala de todo mundo e na minha proposta, né? E ele viu que tinha alguém que não ia falar. E me propôs: olha, presta atenção, vou cantar aqui para vocês uma parceria com a Adélia Prado, que chama-se Escrituras. Esse texto é da época que ela ainda não era a detentora desses dois grandes prêmios, considerada a escritora brasileira viva, das mais importantes. A música chama Escrituras e trata de 2 livros, de 2 Joões. Um livro do João Guimarães Rosa e o outro livro do João Evangelista. Chama-se Escrituras. Tudo que eu sei, tudo que eu li, eu escrevi, ensinei ou reparti. Um livro aberto de histórias mil, me traz pra perto quem já partiu. Um livro assim é tão sem fim, de Riobaldo a Diadori, pelas veredas do assentamento,
as alamedas eu mesmo invento. Porque tudo que eu aprendo foi escrito nos 2 livros onde eu vi a conversão dos ateus no vinho, na hóstia, no pão das relíquias. Porque tudo que eu invento já foi dito nos 2 livros que eu li, as escrituras de Deus, as escrituras de João. Tudo é Bíblias, tudo é grande sertão. Que linda, canção muito linda, Écio, muito bacana. É o texto, né? É um poema da Adélia Prado que você musicou. É assim, o meu parceiro de letras chama-se Nácia Chaú, ele é um professor de história aposentado da Universidade Federal de Goiás, e o doutorado dele foi aí, na USP, sobre a história de Goiás, e disse que a ambientação do Grande Sertão Veredas passa aqui por Goiás, né? O Triângulo Mineiro já foi Goiás, mas os dotes de Dona Beija, que era muito conhecida lá como cortesã, acabou levando essa parte de Goiás e que virou o Triângulo Mineiro, né? Então, essa região aqui é uma região por onde parece que o Grande Sertão Veredas foi ambientado, passou por aqui também, Alto Paranaíba, Norte de Minas, etc. E ela fala, né, dos Joões aqui, do João Guimarães Rosa e do João Evangelista, né? E aí ele pediu para colocar esse poema na tese de doutorado dele, que foi lá no começo dos anos 2000. E ela, inclusive, foi na defesa da tese, tem foto e tudo, ela de um vestidinho vermelho, ainda bem mais jovem. Legal. E aí ele tirou dessa parceria deles na tese de doutorado essa letra a letra dessa música, que chama-se Escrituras, e eu a musiquei. Legal. Muito bom, muito gostoso, né? Como, vamos dizer assim, eu sempre falo, né? Arte gera arte, né? E como é bonito ver isso acontecer, né? Acho que tem uma canção do Milton Nascimento, que é a Beatriz, né? Que ele fala que ele foi ver a Beatriz Segal no palco e ficou impressionado, né? Com a atuação dela em cima, aí ele faz a canção, né? Beatriz. Então, eu acho que assim tem cada coisa, né? Bonita que gera, né? Uma coisa que gera outra canção, outra coisa, outra produção. O próprio Lula deu depoimento, né, de que ver o Pablo Milanés cantando uma música sobre Cuba, né, inspirou ele para fazer essa canção bonita também que ele mostrou para nós, né? Então, o Lula, assim, eu sou fã do Lula desde Miraíra. Eu lá, moleque, lá em interior de Goiás, lá em Tumbiara, onde eu morava. Só para concluir, essa música aí está nesse Aos Pares desse ano. E quem eu convidei agora é lá de Minas também, né? Não podia ser diferente. É o Celso Adolfo. Talvez vocês conheçam. Adolfo, opa. É figuraça. E ficou bonito. Tem um esquema, aquelas coisas de Minas. Ele faz uns vocalizes bem, aqueles negócios de folia de rei e tal. Ficou legal aí. Tá inédita ainda essa canção aqui. É em primeira mão que eu mostro aqui. Que legal, bacana. É um furo musical. Nosso amigo ouvinte, ele, de vez em quando a gente faz uns furos musicais. Primeira vez que apresenta, isso eu gosto muito. Vamos dizer assim, é um mimo que esse programa gera aí para quem nos acompanha, né? De poder, de vez em quando, ter essas pegadas, né? Já tivemos outros, né? O Nico Rezende aqui mostrando uma canção que ele fez em composição, né? Com outro jornalista e compositor, né? Então, assim, temos sempre um furo musical. Você deu mais um para nós, Écio. Obrigado.
Gente, como tudo que é bom, né, dura pouco, né? Estamos chegando perto do nosso final de programa, né? Agradecendo já a presença do Lula Barbosa e do Écio Duarte, né? Mas dá tempo, eu acho que para mais uma canção de cada um de vocês. Eu ia sugerir o Lula, né, cantar mais uma para nós aí, nós que somos fãs, né? Não é só você não, viu, Écio, que é fã dele. Eu também acompanho desde a época. Eu sou jovem, né? Era jovem quando estava lá, né? Esse festival aí da canção brasileira, que foi muito interessante, né? Como ele falou, vamos dizer assim, o Brasil se abrindo, né? De novo para a democracia, para a possibilidade, né? Houve uma certa frustração, né? Porque a gente queria direta já, e aí de repente foi uma eleição indireta, mas a gente também sabia que o candidato da ditadura, que era o Paulo Maluf na época, não ia ganhar. Então conseguimos botar o Tancredo Neves, e aí, ao mesmo tempo, não foi o Tancredo faleceu, e entrou José Sarney, que era um representante, né, já da ditadura militar, mas era um jeito de termos a volta da democracia. Estava prometido que a eleição seguinte viria, né? Então, sou fã também do Lula, né? Gosto muito desse trabalho da Miraíra, e muito bacana dele ter chamado você, um bom parceiro, e queria ouvir mais uma canção dele aí, e daqui a pouquinho a gente ouvir mais uma sua. Eu agradeço pelo convite, já estamos indo para o fim, eu quero agradecer e dizer o seguinte, o Lula, além de ser um grande talento, né, é um sujeito extremamente generoso comigo, demais, né, pelo fato de ter feito aí algumas parcerias que a gente tem, gravado comigo, é de uma generosidade, assim, que eu fico surpreso, né, muito obrigado mesmo, é uma felicidade muito grande, e agora acabou que a gente está junto aqui nesse programa maravilhoso, obrigado aí a ambos. Obrigado a você. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma música que eu cantei, que eu primeira música de festival que eu fiz foi daquela época mesmo, né? Era muito menino ainda, nos anos 70, meados dos anos 70, chama-se Caminhada. Andei mundo, quatro cantos, e de tudo sei cantar. Varei vento, sol e noite, tanto céu e tanto mar. Busco a fonte onde eu beba boa água pra curar. Quero a flor mais colorida que não deixe de enfeitar. Quero um livro onde se aprenda tanto rir como chorar. Quero a lei mais justiceira, eu quero um rio que vai ao mar. Vai, bandoleiro, vai, bandolar. Não te arredes dos espinhos, que teu dia vai chegar. Busco a sombra solitária, onde eu possa descansar. Tantos sonhos de menino que não deixam de brincar. Eu busco a terra onde a semente tem a chance de brotar. Mas um dia mato a guerra, saro a dor e vou amar. E vou amar, amar. Que coisa linda, Lula Barbosa. Como é o nome da canção mesmo? Caminhada. Caminhada. Foi no seu primeira participação de festival, foi isso que você falou? Foi o primeiro festival que eu ganhei, assim, foi em São José dos Campos. Foi muito com grandes participantes na época, Nico Rezende, meu amigo também, e o Mineiro, foi maravilhoso. Mas você já nesse patamar aí, Deus o livre. Botou a régua alta demais.
Wes, gostei muito do seu trabalho, mas infelizmente, pelo tempo, né, a gente não consegue aqui abrir um espaço para você. Eu agradeço muito, né, e agradecendo também, né, ao Lula Barbosa, a audiência, né, do nosso amigo ouvinte aqui da Rádio Brasil de Fato, né, esse programa Sarau do Tempo Livre, né, que completou 5 anos como Sarau Brasil Atual e virou Sarau Tempo Livre, que tem a produção da Denise Souza, né, e o Fábio Balbini na edição musical, e que a gente agradece esse espaço para o Brasil de Fato nos deixa aqui, né, e poder entrevistar, fazer esse trabalho que a gente faz de divulgação da música popular brasileira, da música brasileira, né, dessa qualidade que a gente tem, né, e dessa importância da cultura, né, como vocês falaram, né, a importância, como é importante, foi importante aí na pandemia, né? E a gente acredita mesmo que a música brasileira ela é diferenciada e ela precisa, sim, de espaços de divulgação como esse aqui, né? Então, agradeço já a presença de vocês e lamentando não ter mais tempo para te apresentar mais uma canção sua, Écio. Só perguntando, a gente encontra nos streams o seu trabalho, Écio? Sim, parte, procura aí em todas as plataformas. O último lançamento aí foi com a Paula Santoro, uma produção do maestro Ricardo Leão, lá na Globo, no Rio. Ficou um negócio muito bacana. E esse ano foram 2 singles, né? Eu vou lançando os singles ao longo do ano, e depois consolido tudo no álbum que vai chamar Os Pares. E o primeiro você deve conhecer, o Lula. É um colega nosso que teve um AVC, que é o Genésio Tocantins. A gente possivelmente foi uma das últimas gravações que ele fez antes de ter esse acidente. E a gente lançou agora o mês passado. Até aproveito já para pedir, porque as pessoas nos prestigiem lá. A música chama-se Amor à Primeira Vista. É um shotzinho romântico. Essa grana vai ajudá-lo no tratamento. Perfeito, a gente fica por aqui. Muito obrigado ao nosso amigo ouvinte, espectador do YouTube, pela sua participação e nos ajude a sair do infinito da internet. Divulga, pega o link aí do YouTube, manda para os seus amigos, para as pessoas, né, poderem conhecer o trabalho do Lula Barbosa, para quem não conhece, né, um cara absolutamente conhecido, né, no meio musical e composicional, mas quem não conhece, né, de repente conhecer e o Écio Duarte, né, Écio com ECIO, Duarte, para quem só está ouvindo, e o Lula Barbosa é Lula Barbosa mesmo, né? Como eu estou pronunciando aqui, porque tem a audiotransmissão, né? Que nem todo mundo está nos vendo aqui fisicamente, né? No vídeo. Perfeito? Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Sarau do Tempo Livre na Rádio Brasil de Fato. Muito obrigado pela sua audiência.